Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos discutir aí, então, o processo de gerência de projetos de software no contexto do modelo de referência em PSBR Software. O objetivo desse processo especificamente é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto e que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. Esse é um processo bem específico para atender às necessidades do gerente de projetos, tá? Ele tem 17 resultados esperados e a gente vai estudar cada um desses resultados esperados e a gente vai verificar como implementar cada um desses resultados esperados. Esse processo, o propósito dele evolui à medida que a organização aumenta o nível de maturidade. Então, isso significa que se você estiver no nível G de maturidade, você vai ter aquele propósito que eu acabei de citar. E se você estiver no nível E, o propósito da gerência de projetos ela passa a ser executada com base no processo definido. Tá? Então, no nível E, nós temos alguns processos que determinam a elaboração de um processo, a definição de um processo que vai ser organizacional e que vai ser adaptado com base nas características de cada projeto. Então, a gerência de projetos ela vai evoluir nesse sentido, de executar o projeto com base num processo definido ou em alguma variação desse processo definido. E também com base nos planos integrados. Então, existem alguns outros processos relacionados à gerência de projetos que estão presentes no nível E. Já no nível B de maturidade, a gerência de projetos passa a ter um enfoque mais quantitativo, refletindo aí a gerência de projetos quantitativo, refletindo o amadurecimento nas bases de medidas, né? A partir do nível F de maturidade, começa a ter um processo de medição e análise. Esse processo de medição e análise, ele garante que sejam coletadas medidas e gerados indicadores de desempenho de todos os outros processos, por exemplo, gerência de requisitos, o próprio processo de gerência de projetos, gerência de configuração, garantia da qualidade. E essas medidas vão sendo coletadas, a empresa vai definindo um repositório de medidas. A partir do nível E, esses processos se tornam um pouco mais padronizados, um pouco mais definidos. E do nível E para o nível D, para o nível C, ocorre uma maturação, vamos dizer assim, dessas medidas, desses processos. Então, a empresa, a partir do nível B, espera-se que ela tenha condição de fazer uma gestão mais proativa do projeto, de conseguir utilizar esses dados que foram coletados durante alguns anos, de conseguir estabilizar esses processos que estão definidos também há alguns anos. Voltando para o nível G, o primeiro resultado esperado desse processo diz que o escopo do projeto, que o escopo do trabalho para o projeto está definido. Quando a gente fala em escopo do trabalho do projeto, ou escopo do projeto, é importante destacar que existe uma diferença entre escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do produto ele reflete as características que determinam o produto. Então, um exemplo de documento que descreve o escopo do produto é a proposta técnica, ou um documento de requisitos, um documento de visão. Já o escopo do projeto, ele é representado, ele pode ser expresso pela EAP, pela estrutura analítica do projeto, tá? Então, nós vemos que o escopo do projeto ele define todo o trabalho necessário, somente o trabalho necessário para entregar o produto que satisfaça as necessidades do projeto ou do cliente. Vale destacar que se você estiver trabalhando em algum artefato, em alguma coisa que não está dentro da EAP, isso significa que você está trabalhando em algo que está fora do escopo do projeto, tá? Mas o que é a EAP? O que é a estrutura analítica de projetos? Ela é um agrupamento dos elementos do projeto que organiza e define o escopo total do projeto. Como eu falei, o trabalho que não está incluído na EAP está fora do escopo do projeto. Ela também é conhecida como Work Breakdown Structure. Ela é uma figura similar a um organograma,
No entanto, cada nível da EAP ela representa um subconjunto do nível acima. Tá? O primeiro nível da EAP normalmente são as fases do ciclo de vida. Por exemplo, análise, projeto, planejamento, implementação, teste. Podem ter também alguns processos de apoio, monitoramento e controle, gerência de configuração. E o segundo nível da EAP, normalmente, especialmente projetos de softwares que não são muito grandes, vem então as entregas do projeto. Tá? Então, por exemplo, na fase de análise, eu vou ter um documento de requisitos, uma matriz de acessibilidade bidirecional, algum documento para fazer o checklist desses requisitos. Na fase de projeto, eu teria alguns diagramas da OML, um diagrama de classe, um diagrama de caso de uso, um diagrama de sequência, a depender aí do que o projeto utiliza desses diagramas, né? Um diagrama de entidade de relacionamento para definição das tabelas do banco de dados. Na fase de planejamento, um orçamento definitivo do projeto, um cronograma, um plano de projeto e aí por diante, tá? Então, é importante destacar que a estrutura analítica ela é orientada às entregas do projeto. Alguns resultados à frente, nós vamos decompor essas entregas em componentes menores, que são atividades. Essas atividades vão compor o cronograma do projeto. Então, cada estrutura analítica de projeto ela deve ser reutilizada na medida do possível, adaptada para ser utilizada em outros projetos. Especialmente se a empresa tem um processo de ciclo de vida definido, ela normalmente vai conseguir reutilizar essa estrutura analítica de projetos com maior facilidade, tendo em vista que o modelo de ciclo de vida não vai variar muito, que as fases do ciclo de vida não vão variar muito, que as atividades, as entregas esperadas para cada fase do ciclo de vida não vão variar muito. A EAP ela é utilizada para a realização das estimativas do projeto. Algumas técnicas de estimativa de tamanho, de esforço e de custo utilizam a EAP, por exemplo, a técnica de bottom-up ou a técnica top-down são exemplos de técnicas de estimativa de tamanho, de custo de projeto, que são técnicas bem genéricas, não são específicas de software, que utilizam a estrutura analítica como base para realizar as estimativas, tá? Ela fornece um mecanismo organizacional para atribuição de esforço, para definição do cronograma, para atribuição de responsabilidade. Quando eu me refiro a esforço, significa que quando você usa alguma referência técnica para estimar, alguma técnica como ponto de função, ponto de caso de uso, via de regra, essas técnicas estimam o tamanho e o esforço para a execução do projeto com base no escopo do projeto e com base num histórico de desempenho da equipe de projeto e da empresa como um todo. E, via de regra, existe uma definição aí, normalmente as empresas alimentam esse repositório de medidas com o percentual de esforço médio por fase do ciclo de vida ou pelo desenvolvimento de determinadas entregas, de determinados artefatos que são mais importantes para o projeto. E a EAP ela ajuda na definição do cronograma porque após o desenvolvimento da estrutura analítica de projetos eu decomponho as minhas entregas em atividades menores e eu elaboro o cronograma. Eu vou mostrar isso alguns slides à frente, tá? Então ela é utilizada como estrutura subjacente para planejar, organizar e controlar o trabalho executado no projeto. E a EAP ela pode ser baseada, ela deve ser baseada principalmente nos produtos de trabalho do projeto. E aí eles podem estar refletindo de alguma forma as atividades e os requisitos do projeto. Mas é importante que a EAP tenha só entrega, que ela não tenha atividades, tendo em vista que a EAP é uma estrutura analítica. Então ela tem que ser sucinta, tá? Ela tem que dar uma visão geral do projeto só no desenho da EAP. Aqui então nós temos um exemplo de estrutura analítica de projetos. Eu coloquei um sistema fictício aqui. Então aqui eu tenho as fases do ciclo de vida, planejamento do projeto, análise e modelagem ML ou projeto.
implementação, tá? Plano de teste, plano de implantação e documentos de aceite. A única ressalva que eu quero fazer aqui é que é importante que tenham entregas aqui, tá? Agora que eu estou reparando que essa estrutura ela tem algumas entregas e tem itens que não estão como entrega, mas também não estão como atividade, mas o ideal é que sejam entregas, diagrama, tá? Documentos de caso de uso são entregas, modelagem do banco de dados, diagrama, isso aqui tudo são entregas, ok? Aqui é um outro exemplo de como essa estrutura analítica pode ser exibida. O PMI ele até discorda que você possa ter uma estrutura analítica nesse formato, mas dentro do contexto do MPSBR, eu sou avaliador do modelo também, os avaliadores não costumam achar ruim de você ter uma IAP exposta dessa maneira. Então aqui eu tenho, por exemplo, no primeiro nível o nome do projeto, no segundo nível as fases do ciclo de vida, prospecção aqui, depois análise, projeto, tá? E eu tenho as entregas, da estrutura analítica de projeto. Então, uma proposta técnica, uma estimativa preliminar de tamanho, tá? Documento de requisitos, matriz de estabilidade bidirecional, diagrama de classe, modelo de entidade de relacionamento, são todas entregas do projeto. Numa atividade mais à frente, eu vou decompor essas entregas em componentes menores, que são as atividades. Ok? Então, vamos para o segundo resultado esperado. Esse segundo resultado esperado diz que as tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. Então, o primeiro passo para atender esses resultados esperados é decompor as entregas da estrutura analítica de projetos em componentes menores, que são pacotes de trabalho ou atividades. Essa decomposição ela vai fornecer uma referência para estimar, eventualmente, tamanho, esforço, cronograma e atribuir responsabilidade para a execução dessas atividades. Eu não digo que é sempre uma referência para estimar tamanho, porque você pode utilizar uma técnica mais específica para estimar tamanho, como ponto de função, ponto de caso de uso. Tá? De qualquer forma, a composição seria útil para eu atribuir um esforço para uma entrega e decompor esse esforço em atividades, ok? Então, aqui está o exemplo da decomposição. Eu tenho uma entrega aqui no que era a estrutura analítica de projetos e eu tenho as atividades que são necessárias para eu finalizar essa entrega, tá? Então, isso melhora bastante a execução dos projetos, tendo em vista que eu tenho um maior conhecimento, um maior nível de detalhes para essa atividade. O segundo passo, então, é estimar o tamanho utilizando métodos apropriados. Esses métodos apropriados podem ser ponto de função, ponto de caso e uso, tá? Ou avaliar a complexidade dos produtos de trabalho, ou o número de requisitos, utilizando dados históricos. Tá? O nível G de maturidade ele não exige que se utilize ponto de função ou ponto de caso de uso. Então, você pode usar outras técnicas, poker planning, etc. Essas técnicas estimativas elas são discutidas nas aulas de gerenciamento de projetos, tá? Especificamente na área de conhecimento de gerenciamento de tempo. Então, quem tiver dúvidas, é só dar uma olhada na playlist de gerenciamento de projetos.